método de ensino causou polêmica esta semana em uma escola estadual no bairro Japim 2, zona sul de Manaus. O excesso de palavrões em um texto utilizado por um professor de literatura na turma do terceiro ano do ensino médio preocupou alguns pais. Discussão que também divide opiniões entre alunos e especialistas. A mãe de um dos alunos, que preferiu não se identificar, ficou chocada quando o filho trouxe para casa o texto de um autor amazonense com palavrões. Eu boto meu filho lá para aprender coisas boas e respeitar a sociedade. Não agir e nem falar palavrão dessa forma. O menino, que também não quis aparecer, se disse constrangido ao ler a apostila. Eu acho que não precisava fazer isso, porque tem tantos livros bons para a gente estudar. Ele foi pegar justamente esse livro, que não tem nada a ver. Na escola, as opiniões divergem. Essa aluna do terceiro ano do ensino médio também precisou ler o texto, mas não se importou com o conteúdo. Depende do pensamento da pessoa. Eu achei assim que, às vezes, tinha algumas coisas a ver com que faz palavrão mesmo, mas para mim não importa não. Já este outro aluno se surpreendeu ao ler o texto pela primeira vez. Que só fala besteira, pô. Tu vai ler o texto, como é que tu vai prestar atenção? Opinião que foi compartilhada também por esta mãe. Muito abusivo mesmo, principalmente para a gente que é evangélico. O professor de literatura que passou o texto para os alunos preferiu não gravar entrevista, mas a Secretaria de Educação do Estado alega ter conhecimento da proposta do professor, que está trabalhando os 20 contos amazônicos, onde a fala do caboclo é retratada. Nesse caso, o professor está levando um texto, que é um texto, para no nosso entendimento, um texto interdisciplinar. Além de tratar do modelo da Zona Franca de Manaus, também narra as desaventuras, né, do cidadão que não tem conhecimento, que não teve chance de entrar nesse mercado. E ser empregado, ser empregado dentro do polo. E ele está sendo discriminado. O texto foi analisado por esta pedagoga e, segundo ela, o conteúdo não é impróprio para alunos do ensino médio, que precisam ter contato também com a literatura local. Isso aqui é uma literatura amazônica, não foi o professor que escreveu. Essas não são as palavras do professor. Então ele pode estar querendo fazer um parâmetro entre literatura contemporânea, pós-moderna, com a literatura amazônica. Ainda de acordo com a SEDUC, é preciso que os pais continuem acompanhando a vida acadêmica dos filhos para ajudar o estudante a ter um melhor aproveitamento na escola. Recomendando nesses casos, os pais procurem a gestão da escola para conversar, para saber, para conhecer. Com o período das chuvas, um problema voltou à tona em Manaus. É a proliferação do caramujo africano. Especialistas alertam que o contato com esse molusco pode causar doenças graves, que, se não forem tratadas a tempo, podem até levar à morte. Lugares úmidos, escuros e com concentração de lixo ou entulhos. Esse é o ambiente perfeito para a proliferação deste molusco, que parece inofensivo, mas que na verdade se tornou uma praga urbana que pode transmitir doenças. É o caramujo africano, trazido para o Brasil como uma alternativa culinária para substituir o famoso escargot. A iguaria não foi bem aceita por aqui. Ele foi trazido para suprir esse prato, o escargot no Paraná. Contudo, o próprio gosto do animal e pelas próprias características físicas do animal, a aceitação, ela não houve aceitação pelo próprio público, né? E aí os produtores libertaram a espécie no meio ambiente. Depois de ser descartado, hoje o caramujo se encontra nos quintais das casas e em terrenos baldios, que geralmente servem como depósitos irregulares de lixo. Ele não tem predadores como o nosso caramujo nativo daqui da Amazônia, que são principalmente as aves, né? Então, não tem assim, doenças que atacam esse caramujo. Então, ele tem essa possibilidade de se multiplicar em função da disponibilidade de alimento. Para se ver livre do problema, este aposentado está tendo que mexer no bolso. A gente gasta muito sal e negócio para matar, que a única forma que tem para matar é o sal, né? A gente joga aí, mata e joga fora os cacos dele, né, que é o que sobra. A gente joga fora aí, porque tem muito aqui. Com a chegada do período das chuvas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já começou a percorrer alguns bairros da capital, orientando a população sobre os perigos do contato com o molusco e como proceder para eliminá-los. A população tem que ser o maior parceiro
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Manaus. Até porque o maior caso de foco de caramujo a gente vê que são em áreas particulares, onde os terrenos não estão bem cuidados, e existe alguma concentração de entulho, material de construção e outros tipos de materiais sólidos. Manter sempre limpo por causa deles, não pode brincar, que essa área aí você sabe como é que é aí, né? As crianças não podem nem brincar e eu tenho eles todo tempo presos aqui dentro porque eu não posso deixar brincar aí fora. Porque a minha preocupação é com esse problema da dengue e esse bichinho aí, sabia? Primeiro, é preciso diferenciar e identificar o caramujo africano. A característica mais comum é a carapaça em forma de funil. Depois, você precisa proteger a mão com luvas ou com um saco plástico. Pegue os animais com a mão protegida e coloque-os em uma sacola plástica. Com uma pedra ou um pedaço de madeira, você deve esmagá-los. Em seguida, coloque sal ou cal para eliminar o molusco. Após esses procedimentos, é só colocar a sacola na lixeira ou no local de passagem do veículo de coleta de lixo 1 hora antes dele passar. Este médico alerta que o caramujo africano é hospedeiro de vermes causadores de doenças. Por isso, é importante evitar o contato direto e sempre proteger as mãos antes de pegar o molusco. Há relação desses animais na transmissão de uma verminose para o homem, que é a angiostrongelíase. Tem duas formas de manifestação dessa doença. Ela tem uma forma abdominal, semelhante a uma apendicite, e tem uma forma meningítica, causando o que nós chamamos de meningite eosinofílica. No Brasil, há registros apenas da forma abdominal, mas como existe a presença do caramujo no ambiente urbano, existem os ratos e o homem muito próximo, temos que trabalhar sempre com essa possibilidade, e se ocorrer a contaminação do homem através do caramujo, através da ingesta de alimentos ou água contaminada pelos caramujos, nós lembremos dessa possibilidade para fazer o diagnóstico e tratar adequadamente as pessoas, se forem o caso. No Amazonas ainda não foi registrado nenhuma doença com comprovação de que o contágio foi feito pelo caramujo africano, mas é sempre melhor prevenir do que remediar. E vamos conferir agora como vai terminar a semana aqui na capital e também em algumas cidades do interior, os detalhes no mapa. O tempo fica instável nesta sexta-feira em Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Mesma previsão para Parintins, que terá mínima de 24 e máxima de 34 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens, mas também há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do período. As temperaturas ficam em torno de 25 e 33 graus. No próximo bloco do Band Cidade, depois dos vereadores de Manaus e da Câmara Federal, a Assembleia Legislativa do Estado também decide cortar parcialmente o auxílio paletó. E ainda, modelo de desenvolvimento econômico para o país. Zona Franca de Manaus completa 46 anos.